ficou em voga o termo a ciência. Não tem comprovação científica, tem comprovação científica. Vamos lá, a turma está gostando de usar o termo ciência, então eu vou colocar por uns pingos nos is aqui. Ciência, ciência, pressupõe você mesmo meter a mão na massa, né? Você futucar a coisa ali. Você tem que ter lá um esforço contínuo. E aí você, por esse esforço contínuo, por uma autoconsciência que você adquire sobre o processo investigativo, mensurações, observação crítica, sua capacidade, né, que você desenvolve para começar a fazer perguntas pertinentes a um propósito que você deseja dar, sua capacidade de começar a falsear hipóteses, ter aquela noção de assumir que algo vai acontecer e observar se ele vai acontecer ou não, e não acontecendo, por que não acontece, o que não é recorrente. Então, isso tudo você começa a aprender a trabalhar com dados, né? Porque você vai começar assim, eu tenho que pegar os dados corretos para poder não ter assim, influências sobre isso. Então, você começa a criar uma mentalidade científica. E tudo isso não funciona se você não tiver honestidade científica. A honestidade científica é você aceitar que você vai passar um longo caminho em busca de uma hipótese pré-concebida e que se tudo que você observou vão contra o que você imaginava, você pode jogar fora, você tem que jogar fora no lixo, você tem que ter a capacidade de jogar fora no lixo tudo que você todo o caminho que você percorreu, né? Pelo menos dentro de um propósito daquilo que você imaginava. E aí você vai ganhar, o seu ganho pode ser não ser provar um ponto que você dizia, mas o seu ganho passa a ser ter aquele conhecimento que aquela coisa não é bem assim. E isso vai acabar sendo importante lá na frente para você ter esse senso crítico. Então é um caminho, é um looping, você vai e volta, tá? Ler, ouvir passivamente, uma tonelada de informação mastigada, ruminada por aí, né, com carimbo, comprovação científica, ou ao contrário, não tem comprovação científica, é só auto-engano. Essas frases, até quando elas são pertinentes, assim, quando estão aplicadas, elas não expressam nem o que você quer dizer. Tá? Quando você diz que algo tem comprovação científica, mas sai vazio, sai por mero jargão, você está colocando como um argumento bobo ali de retórica. Você está colocando escala e magnitude nisso, então algo ter assim, tem comprovação científica. Tem elementos assim, tem comprovação científica que o café faz bem para a vista. Isso certamente, quando você tem lá aquele processo científico na mente, você vai ver que esse lance do café ter comprovação científica, que faz bem para a vista, está dentro de um estudo e faz o quê? Você tem que tomar 18 toneladas de café e aí ele tem um efeito sobre algum processo dentro do seu globo ocular. Tem comprovação científica que faz bem para a vista, assim, é uma frase vazia. Porra, você tem que tomar 18 toneladas de café, você vai morrer, mas o café, a cafeína faz bem para a vista. E também a outra parte, o não tem comprovação científica. Assim, olha, não tem comprovação científica que tal coisa, que usar uma luz infravioleta afeta os germes de uma doença tal que você pode pegar. Vocês podem pensar qual que vocês quiserem aí, não vou datar, mas vocês pensam como vocês quiserem. Aí não tem comprovação científica. Eu sei lá se funciona ou não, mas o cara fala não tem comprovação científica, ele não está dizendo que não funciona. O que ele diz é que você não passou ainda por toda uma metodologia, não é talvez assim ponto pacífico, que seja, você precisa falsear, você precisa voltar lá naquele círculo lá atrás. Então tem essas nuances todas. E você tem que botar um pouco a mão na massa, mesmo quando você está assim distante. Você tem assuntos que você não tem como entrar no laboratório, você não tem um grau de conhecimento, você não tem um grau de estrutura, de capacidade de obtenção de dados, processamento desses dados, nem às vezes de conhecimento sobre o assunto específico, nem tempo, nem você vai se colocar a isso, ou o próprio assunto é tão complexo que mesmo que você precisa precisa de um caminhão de
de recursos e talvez nem chegue, né, na informação, porque é assim que a ciência evolui, não chegando mesmo, mas indo buscar essas informações. Então, mesmo com isso, você pode ter essa capacidade crítica desenvolvida e, e aí ter, por analogias do que você já conhece, já fez, fazer as perguntas certas mesmo quando o cara não tem. Então você lê uma notícia de jornal, você fala assim, pô, mas por que esse cara está falando disso? Né? Quais foram os erros no meio do caminho que levaram, né? Quais são os vícios, às vezes vícios da linguagem, da forma da reprodução da coisa, qual é a magnitude, qual é a importância disso para o propósito em si e qual é a honestidade científica da coisa. E às vezes não necessariamente do cientista, mas de quem passa as informações. Isso tudo tem um filtro. Tá? Isso de quem passa. Isso também não exclui a desonestidade do cientista. Né? O que mais tem é cientista desonesto, como em qualquer profissão, em qualquer área de atuação. O que mais tem é gente desonesta, e às vezes o desonesto aqui, né, para não ficar o peso da palavra, não é o cara desonesto intencionalmente desonesto, mas um cara com pouco preparo, ele acaba virando uma pessoa desonesta. Se ele não tem nem a consciência que ele é desonesto sem saber que é. Então ele é inocente, mas é culpado ao mesmo tempo. Então, quando forem falar aí da ciência e tal, pô, tira um pouco do peso desse negócio. Essa é uma boa dica. Tira um pouco do peso da boca da ciência. No fim, eu tenho esse senso crítico. Posso falar, tenho esse senso crítico desenvolvido em mim. Tal, isso foi por esforço mesmo, o pendor. Quando eu ouço o neguinho com essa comprovação científica e tal, e eu sei da boca de quem vem esse troço, de como vem, quase não muda em nada em relação à turma que é da religião, o que vem pela fé. Quase não muda. Eu digo quase não muda porque é pior. Porque o cara está passando um verniz em algo que é uma crença dele. No fim, você usar ciência, uma palavra assim, vazia de significados, você tem comprovação científica. Se você não entende o que você está falando, ou pelo menos a coisa geral, um caminho por onde você poderia vir a entender, dar a dica de onde a outra parte poderia sim te falsear, te contestar, você tem que dar instrumentos para outra pessoa te contestar. Se você não faz isso, você é pior do que o cara que acredita em alguma coisa sobrenatural, porque esse cara está sendo mais honesto, que ele parte da premissa da fé, da crença. Isso aí é inquestionável, eu não vou questionar a crença e a fé em alguém. Agora, você quer ter fé e crença no termo ciência, você já está sendo contraditório por si próprio. Então, não usa mais, foge desse termo ciência se você não tem hábito de meter mão na massa.